Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, o Espírito do Deus vivo ilumine o seu entendimento já, neste momento, para que você venha compreender a palavra dele, para que caia a ficha, para que os seus olhos sejam abertos, os seus olhos espirituais, porque os olhos físicos a gente já sabe, mas os olhos espirituais nem sempre estão abertos. Que o Espírito Santo venha lhes abrir os olhos do entendimento, os olhos espirituais, os olhos da compreensão, os olhos que vão fazer você enxergar a si mesma, o que há dentro de você. Que o Espírito Santo venha fazer essa obra gloriosa dentro de você, como um dia ele fez em mim. Veja só, antes de Jesus ressuscitar, ou melhor, depois que Jesus ressuscitou e apareceu para os seus discípulos, ao ponto de chegar a aparecer para mais de 500 pessoas. Mas antes, imediatamente antes dele subir, ascender aos céus, Jesus disse para os seus discípulos, os seus seguidores. Ele disse assim: os discípulos, quando ouviram falar do Espírito Santo naquele momento, Jesus disse para eles assim: olha, João Batista batizou com água, mas vós, falando para os discípulos, inclusive os apóstolos, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram ao Senhor: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Eles estavam pensando no reino de Israel. Os discípulos também estavam pensando no reino de Israel, que estava, naquela altura, sob o domínio de Roma. Aí Jesus disse: não vos pertence saber tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Quer dizer, todas as conjecturas, pensamentos ou ideias, é o tempo do fim, a gente sabe, a gente sente no ar o cheiro do final dos tempos, mas a gente não sabe nada. Só o Pai, Jesus diz aqui, só o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Isso é uma coisa do Pai. Aí Jesus muda de assunto e diz: olha, recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E realmente isso veio. O dia de Pentecoste foi justamente depois da ressurreição de Jesus, 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Pentecostes quer dizer exatamente 50 dias. Pentecostes, 50 dias depois, o Espírito Santo desceu sobre eles lá no cenáculo. Então Jesus falou desse dia: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, não muito depois destes dias. Não muito. Daqui a 50 dias. Ele não falou exatamente 50 dias, mas não muito. Só disse não muito. Recebereis o poder do Espírito Santo, que determinou, definiu. E não há como mudar essa situação. Recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E
Isso é muito importante. E ser-me-eis testemunhas. Ser-me-eis testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Você vê que, amiga e amigo, esse E que eu falei aí, frisei, é muito importante, muito importante. Jesus disse, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis, quer dizer, depois que a pessoa recebe o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, então ela tem o poder de ser testemunha do Senhor Jesus. Testemunha de quem? Testemunha de alguém que morreu, ressuscitou e apareceu para elas, de forma que elas podem dizer para o mundo, olha, Jesus apareceu para mim. Porque o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo é que faz isso dentro de nós. Então eu falo para vocês exatamente isso. O Espírito Santo me revelou Jesus. Eu vi Jesus, não o Jesus físico, mas o Jesus que me salvou. O Jesus que me lavou dos meus pecados, das minhas impurezas, de toda a maldição que eu carregava. Quem me fez vê-lo, quem me apresentou Jesus, foi o Espírito Santo. Olha só que maravilha. Então, nós estamos aqui todos os dias, falando, pregando, ensinando, não só aquilo que nós sabemos, mas, sobretudo, dando testemunho de que Jesus está vivo, minha amiga e meu amigo. Ele está tão vivo quanto você e eu, quanto nós. Você me vê, eu não vejo você, mas nós estamos vivos por conta dele ter nos, o quê? Ressuscitado. E por ele ter nos ressuscitado, porque nós, outrora, estávamos mortos, literalmente mortos, nos nossos delitos e pecados. Não para o mundo, para o mundo nós estávamos vivos, mas para Deus nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas o Espírito Santo nos conduziu, nos convenceu que Jesus veio para dar a vida por nós. E nós entregamos nossa vida para ele. Nós entregamos aquela vida porca, imunda, já uma vida desgraçada, essa é a palavra. Nós entregamos aquela vida morta para ele. E ele nos salvou. Quem faz isso é o Espírito Santo. Essa obra restauradora, regeneradora, é feita pelo Espírito Santo. Mas ele faz isso nos apresentando o Salvador, que é Jesus, que morreu, que pagou o preço pela minha vida, pela sua vida, pelas nossas vidas. De forma que, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela tem o poder de ser discípula. Ela tem o poder de ser testemunha do Senhor Jesus. Só é discípulo de Jesus, discípulo de verdade, quem tem o Espírito Santo. Porque se não tem o Espírito Santo, não tem poder para ser testemunha dele. Testemunha de alguém que já morreu há 2000 anos atrás, mas que está vivo. Como é que eu posso provar para você que Jesus está vivo? A minha vida. A minha vida. E estas palavras que Deus nos tem dado, com certeza convence você. Não porque eu sou inteligente, sábio ou envolvente, nada disso. Mas porque o Espírito que está em mim, ele convence você.
de que a palavra dele é verdadeira e que Jesus está vivo. Veja só para você pensar comigo, só um pouquinho, custa nada, né? Vamos ver os espíritos que se manifestam nesse mundo, espíritos de pessoas que morreram e continuam mortas. Por exemplo, o espírito de Allan Kardec. Quem tem o espírito de Allan Kardec tem o espírito de alguém que morreu, mas que continua morta. Allan Kardec morreu. Espírito do Dr. Fritz. O Dr. Fritz morreu e continua morto. Quem é que testemunha da ressurreição? Quem é que é testemunha da ressurreição do Dr. Fritz, ou do Dr. Frankenstein, ou do Dr. Bezerra de Menezes? Quem é que é testemunha daquelas pessoas que morreram e estão vivas? Não tem. Somente um morreu e ressuscitou, está viva. É o Senhor Jesus Cristo. E como testemunha de Jesus, nós falamos com propriedade, nós gritamos para o mundo, tocamos as trombetas para dizer para as pessoas que estão perdidas, desorientadas, que estão desanimadas da vida, cujas vidas são vidas desperdiçadas, vidas sem sal, sem sabor, sem nada, vidas que elas não querem mais viver. E por isso pensam no suicídio, como forma de fugir de uma vida desgraçada neste mundo. Mas você não precisa morrer fisicamente, não precisa se matar para ter uma vida nova. Quando você conhece Jesus, o Jesus ressuscitado, ele ressuscita você. Você se torna testemunha dele. Você recebe o poder do Espírito Santo para ser testemunha de alguém que viveu há 2000 anos atrás, morreu, ressuscitou, está vivo, através de você. O Espírito dele está em mim. O Espírito dele estará em você no dia em que você o receber. E quem dá o Espírito Santo é Jesus. O Pai nos dá o Espírito Santo pelo Filho Jesus. E quando nós recebemos o Espírito Santo, nós ressuscitamos também. Então, não é questão de ideologia, não é questão de conhecimento, não é questão de nada absolutamente a não ser realmente de termos nascidos de novo. Jesus disse: quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. O apóstolo Paulo disse, ele foi muito enfático nisso: quem não tem o Espírito do Senhor Jesus não pertence a ele. Não pertence. Então, só quem é ressuscitado pelo Espírito Santo, que tem o poder do Espírito Santo, é que pode ser testemunha do Senhor Jesus, da ressurreição do Senhor Jesus. Então, eu sou testemunha da ressurreição de Jesus. Eu vi Jesus. Isso aconteceu há 60 anos atrás. E por isso, nós temos paixão pela fé no Senhor Jesus. Paixão pelas almas que não conhecem Jesus, que estão mortas. Elas vivem por viver. Vivem por viver, mas não têm vida em si mesmas. Por quê? Porque ainda estão mortas, literalmente mortas nos seus delitos e pecados. Mas quando a pessoa ouve a mensagem do Evangelho de que Jesus morreu, ressuscitou e levou consigo, ele morreu e levou consigo para o túmulo todos os pecados daqueles que nele creem, não acreditam. Não é questão de acreditar, mas creem
Também quer dizer o seguinte, entregar a vida por inteira para Ele. Essa é a crença. Quando a gente crê no Senhor Jesus, a gente entrega tudo para Ele. Ele se torna o nosso Senhor. E nós tornamos-nos seus servos, seus discípulos, seus seguidores, suas testemunhas, porque aí Ele nos dá o Espírito Santo. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Provavelmente você que me assiste nesse momento ainda não teve essa experiência, a experiência de ter recebido o Espírito Santo. Por quê que eu digo isso? Porque você ainda tem dúvidas, você ainda tem aqueles questionamentos, você não tem certeza do Espírito Santo. Sabe por quê? Você não tem certeza que o Espírito Santo está em você. Sabe por quê? Porque você ainda continua morto nos seus delitos e pecados. Você ainda não ressuscitou. Você não conhece Jesus. Só depois que você tiver uma experiência com Ele, pessoal, não é a Igreja Universal do Reino de Deus, não é a religião A, B, C ou D. Não, Deus não é religião, Deus não tem religião. E a religião não salva ninguém. Igreja não salva ninguém. Pastor, bispo, ninguém salva ninguém. Só um é o Salvador, que é o Senhor Jesus. E para que Ele possa salvá-lo, você tem que conhecê-lo. Não é nem justo da parte, não seria nem justo da parte de Deus você dizer, eu creio em Jesus e não tenho o Espírito Santo. Não seria justo isso. A verdade é que você acredita nele, mas não crê. E quando você acredita na história de Jesus, mas você não tem a audácia, a coragem, a determinação de entregar toda a sua vida e fazer dele o Senhor, o dono da sua vida, o dono da sua vontade, pelo resto da eternidade. Você não teve essa coragem porque você não confia ainda. Você acredita nele, mas não entregou, não crê. Eu sei o que você passa porque eu passei por isso também, esse processo. Porque durante 2 anos, dos 17 aos 19 anos, durante 2 anos, eu aceitei Jesus, eu acreditei em Jesus, mas não criei em Jesus. Eu não criei, e eu posso falar isso para vocês. Porque dentro da igreja, eu aceitava Jesus como meu Senhor e Salvador. Aceitar é fácil, até injeção na testa, de graça a pessoa aceita. Até ônibus errado, ela toma, não tem problema, de graça. Eu aceitava várias vezes. Eu não sei quantas vezes eu fui na igreja, mas em todas elas eu aceitava Jesus como meu Salvador, meu Senhor. Mas, quando eu saía da igreja, eu era outra pessoa, eu continuava vivendo a minha vida, atendendo os desejos do meu coração, os meus sonhos, eu ainda tinha a ilusão de realizá-los, porque eu apenas havia aceitado Jesus, mas não tinha entregado a minha vida. Mas quando um dia o Espírito Santo me convenceu de que eu estava perdido, estava desesperadamente perdido, então eu pedi pelo amor do nome dele. Quem pode me salvar? Quem pode fazer-me uma nova criatura? E o Espírito Santo me apresentou o Filho dele, Jesus. Portanto, Jesus está vivo. Eu sou testemunha viva da sua ressurreição, porque ele me perdoou, me lavou, me purificou e me encheu do Espírito Santo. E é isso que ele quer fazer com você, amiga e amigo. Mas para ele fazer isso, você tem que crer. E crer significa entregar toda a vida, se render 100%, dar toda a sua vida. Se ele deu, que é o que está escrito, que Deus amou ao mundo de tal maneira
que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, quer dizer, todo aquele que dá a vida também por ele, tenha a vida eterna. Então, você não recebeu o Espírito Santo porque você ainda não creu. Mas eu sou dizimista, ofertante, graças a Deus, bom para você. Eu sou membro fiel da igreja, não importa. Você é obreiro, você é pastor, você é bispo, não importa o que você é ou deixa de ser. O fato é que se você não creu, não deu a sua vida 100% para ele, não se sujeitou à vontade dele, fazer a vontade dele, então você não creu, você acreditou, você tem acreditado nele, por isso não recebeu ainda o Espírito Santo. Mas aqueles que creem recebem o Espírito Santo na hora. Na hora. Não precisa fazer corrente, não precisa fazer nem jejum de Daniel para receber o Espírito Santo. Precisa crer. E crer é casar, é entregar a sua vida 100% para ele. É sujeitar à vontade dele. É se submeter ao senhorio dele. Ele tem que ser o primeiro na sua vida. Isso é crer. Crer é entregar-se de corpo, alma e espírito. Já falei e vou tornar a falar aqui para ilustrar. Quando nós nos casamos, a Esther entregou a vida dela para mim. Ela me deu a vida dela. E eu, obviamente, dei a minha vida para ela. Então, tornamo-nos uma só carne. Então, aqui neste mundo, a Esther, depois do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é a primeira pessoa. Quer dizer, a segunda pessoa, porque primeiro é o Senhor Jesus sempre. Mas ela é a segunda pessoa mais importante. Mais importante do que os meus filhos, mais importante do que o meu trabalho, mais importante do que a Igreja Universal, mais importante do que tudo e todos. Primeiro o meu Senhor, depois a Esther. Por quê? Porque eu dei a minha vida para ela. E ela deu a vida dela para mim. Nós nós cremos um no outro. E essa é a fé no Senhor Jesus. Você tem que crer nele, mas entregar 100%, não 99,9% não, é 100%, é tudo ou nada. E só você pode decidir isso, mais ninguém. Não é você tendo uma carteirinha de membro da Igreja Universal do Reino de Deus que você vai pertencer ao Reino de Deus. Não. Só quando você crê, entregar toda a sua vida para ele. Por isso que nós levamos as pessoas a entender, ou procuramos levá-la a entender, que é no altar que se entrega a vida para Jesus. A oferta que Deus quer de você é a sua vida. Se a sua vida é cheia de mágoas de terceiros, então Deus não aceita a sua vida. Você tem que perdoar primeiro. Lembra? Lá em Mateus capítulo 5, versículo 23, Jesus disse: quando trouxeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta diante do altar. Vai lá, reconcilia-te com teu irmão e depois faz a tua oferta. Porque quando a oferta é aceitável por Deus, então o Espírito Santo a santifica, empodera essa oferta. Então, minha amiga, meu amigo, o fato de muita gente não ter recebido o Espírito Santo de verdade é porque elas não entregaram a vida de verdade. Elas entregaram uma oferta falsa, suja, imunda, e Deus não aceitou. Mas eu tenho 50 anos de igreja, pastor. Não interessa. Você pode ter 100 anos, a vida toda na igreja. Se você não entregou a sua vida 100% no altar de Deus, então o Espírito Santo não abençoou a sua vida. Porque é o altar que santifica a oferta. É Deus que santifica a vida da pessoa que se entrega 100%. Se ela se entrega mais ou menos, ou 99%, o altar não recebe, não santifica. E aí ela fica sendo uma
crente mais ou menos, a crente Raimunda, um pé na igreja, outro no mundo. Essa é a realidade. Então, minha amiga, meu amigo, para você ser testemunha do Senhor Jesus, você tem que nascer de novo. E para nascer de novo, você tem que ter o Espírito Santo. Ele que faz você nascer de novo. Ele mostra para você o Salvador, você, na hora, você conhece Jesus, Jesus te perdoa, lava, purifica você, e o Espírito Santo, então, faz morada dentro de você para ser testemunha de que Jesus está vivo. Essa é a fé. Quem crê, amém. Quem não crê, paciência. Não vou aqui tentar, de forma nenhuma, convencer ninguém a coisa alguma. Não vou convencer você da minha fé, porque ninguém me convenceu da minha fé, senão o próprio Deus. E é Ele que tem que convencer você da sua própria fé. É Ele. Então, você tem que ter uma experiência pessoal com Ele, e só o Espírito Santo pode fazer isso. Mas você tem que entregar tudo o que é a sua vida, toda a sua vida. Então, a vida tem sido imprestável, uma vida que tem sido infernal, uma vida, Ele aceita do jeito que você está, pobre, miserável, infeliz, sozinha, abandonada, não teve ninguém na vida, Ele aceita você do jeito que você está, mas tem que ser tudo, toda a sua vida imunda, Ele aceita. Mas só você pode entregá-lo. Recebereis poder, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, disse Jesus. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Deus abençoe a todos, e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém.